Bem, eu vou começar aproveitando para fazer uma espécie de provocação sem muita elaboração, assim. Eu queria, sei lá, que tu falasse desse momento. Como era esse momento no Recife? Como era esse momento para você? Esse momento que o filme estava sendo pensado e que ele estava sendo construído? O que é que estava rolando? Bem, tem uma coisa muito engraçada no Amarelo Manga. Eu acho que o Amarelo Manga ele veio depois de uma fase muito produtiva assim, dentro da cultura pernambucana, de certa forma. O Mangue Beat já tinha explodido. Tem um dado muito engraçado com relação à própria advento do Mangue Beat, que o Baile Perfumado, quando veio com a trilha, foi muito impactante. É engraçado que Chico, ele nunca viu o Baile Perfumado, ele morreu antes de assistir o filme. Ele não estava em Brasília, que ele estava em Nova York na época, e quando o filme passou no Festival do Recife, foi em março. Era em março, né, o festival. O primeiro festival, era em março antes. E ele morreu um mês antes de ver o filme. Então a impressão também que se tinha que tinha um núcleo cultural ali que tinha acontecido, e por experiências anteriores você vê essas experiências também se diluírem num momento específico. Então, de certa forma, dentro do audiovisual, o baile, o Amarelo Manga, quando vem, eu acho que ele resgata um pouco dessa possibilidade de dizer não, assim, não. As coisas estavam apenas começando, assim, tinha uma coisa a ser amadurecida. Eu acho que o Amarelo, ele reflete um pouco esse momento, sabe? Um momento de expansão, na verdade, assim, e expansão em todos os sentidos. É um roteiro que eu tenho muito apego a ele. E era um momento de muita experimentação, assim, no sentido de como você pode construir narrativa. Isso me interessava bastante, como continua me interessando. Mas tem uma coisa que era engraçada, é saber de que forma você podia fazer um filme onde você podia deslocar uma narrativa toda fundamentada quase em literatura, porque fazia parte de várias leituras que eu tinha, de vários eixos, e colocar isso numa narrativa coloquial. Ele é um filme muito fantasioso, só que ele se utiliza de uma realidade para levar você para outro local. Pelo menos era a ideia quando eu estava escrevendo, e eu acho que quando o Cláudio estava filmando, quando o Renato... E ele ficou falando, pô, eu nunca tinha imaginado o Recife em Cinemascope. E era engraçado, foi o primeiro filme em Cinemascope. Por mais que seja um dado que não pareça importante, ele muda a sua perspectiva em relação à cidade. Ela ganhava uma outra dimensão, uma outra cor, um outro impacto, né? E tinha umas brincadeiras também de construção narrativa que para mim interessavam, né? O filme todo é um déjà vu de um personagem que ela acorda e imagina que aquilo tudo já aconteceu. Ela fica retomando essa lembrança, né? E o dia que se passa a história, 16 de junho, é um dado bem pedante, assim, mas é o dia do Bloomsday de Ulisses, de Joyce, que ela fica repassando, ela fica, esse dia já existiu. E, de certa forma, tem uma piada, né, com essa categoria literária do filme. E tem várias frases da Catuxa de Parma que estão no filme, das Ilusões Perdidas, de Balzac, frases tiradas de Machado de Assis e colocadas no contexto onde elas não cabem. De alguma forma, parece que elas não fazem sentido, porque elas não estão cabendo ali. Algumas homenagens cinematográficas. Então, eu acho que esse momento que a gente estava vivendo, ele cabia esse excesso. Acho que é um filme de excesso. O Amarelo Manga, apesar do poema de Renato Campos, está direcionando para essa coisa que tem um pouco a ver com essa coisa da doença, mas é um filme muito excessivo, né? Por exemplo, o pedaço de carne que eles compram para o hotel é meio boi pendurado. As pessoas estão comendo o tempo inteiro. Chico Sá ficava falando assim, cara, é engraçado, você vê um pobre, ele está mastigando, o tempo inteiro está comendo. E isso tinha um pouco a ver com essa ideia, dessa construção desse momento, de leitura de uma cidade também, né? E era um momento, talvez, que tivesse apontando alguma transformação. Talvez, a partir desse momento, você sempre teve um pontapé inicial, pelo menos no cinema. Mas, assim, acho que conversando também um pouco com a música ali, na primeira metade dos anos 90, aí não estou falando nem do baile, estou falando de três curtas que foram feitas em Pernambuco, que eram muito importantes nessa construção, né, que era o Cachaça, da Adelina Pontual, o Maracatu Maracatus, de Marcelo Gomes, e o Detsa Lero Lero Delírio, já estava se conversando com a produção que viria depois, onde todas essas equipes, de certa forma, trabalharam no
do baile depois, mas eles estavam assim, o primeiro momento onde aparece a música de Fred 04, de Chico Science, foi nesses filmes, né, que eu acho que foi um momento bem importante. Eu acho que a partir disso, não a partir exatamente por conta dele, mas a partir desse momento, eu acho que a gente criou uma perspectiva bastante aberta, assim, nesse sentido. Eu acho que Cláudio Assis foi muito feliz, sabe, nesse momento de reunir essas pessoas e dar esse pontapé. Eu acho que o Amarelo Manga tem essa função. E eu acho que é esse olhar cinematográfico sobre a cidade a partir de uma paisagem humana, né, que me deixou muito abalado. Eu nunca mais vi o filme depois disso, assisti agora e tive uma sensação de urgência, a mesma, né? De estar vendo, é o Recife de 10 anos atrás, mas é o Recife de agora, né? Esse sentimento essa sensação de urgência, eu acho que era também da vontade de fazer um longa do Cláudio e das pessoas que estavam ali trabalhando, então era uma urgência de fazer cinema, né? E então eu queria que você falasse um pouco dessa parte prática de criação, no sentido de como o roteiro também foi se desenhando não só antes, mas durante a produção, né? Eu acho que vocês estavam também experimentando formas de narrar e como que isso se resolveu na hora. Bem, a construção da Amarelo Manga foi engraçada, porque quando o baile estreou em Brasília, em 1996, o roteiro do Amarelo Manga já estava pronto. O roteiro foi escrito basicamente em 2 dias, o roteiro original, essa primeira pegada dele, que tinha uma certa urgência, e eu tinha escrito 3 contos sobre o Amarelo Manga, eram 3 contos, cada um com 2 ou 3 páginas, que era narrando a mesma história a partir de vários pontos de vista. Era o ponto de vista de Kika, o ponto de vista de Dunga e o ponto de vista de Isaac. Então eu contava a mesma história, que era uma forma de prender, né? Porque isso vinha do Texas Hotel, era uma experiência que a gente tinha começado no Texas Hotel, e quando o Texas estava sendo filmado, eu falei, Cláudio, eu acho que isso valeria levar para um longa, assim, eu vou começar a desenvolver, que eu acho que tem uma coisa interessante aí. O roteiro é muito parecido com o filme, assim, ele é muito próximo, acho que é uma das coisas que eu estava falando, que é essa questão da cumplicidade que você tem com alguns trabalhos que você faz. Quando a gente está trabalhando junto de algumas pessoas, de equipe ou de uma proposta que você tem afinidades, o que você procura, de certa forma, é minimizar erros no sentido de facilitar a produção e ponto de vista de narrativo, sabe? Para mim, para a gente era muito importante. Então, assim, tudo estava mais ou menos compactuado, estava conversado, mas estava muito claro também o que a gente queria fazer dentro do roteiro, né? Todas as descrições, o que os personagens falam, isso é uma coisa muito engraçada. Eu me acusava ontem de verborragia, mas eu adoro escrever diálogo, assim. Esses diálogos, por mais que pareçam jogados, todos eles eram pensados, de respiração, de volta, de tempo, coisas que as pessoas entendem ou não entendem e vão construindo, né? E isso, dentro do processo, quando foi sendo criado a equipe do filme, era bem importante, assim, que a gente sempre falava, o roteiro é bom, que a primeira isca que você joga, né, para ver se alguém acredita, porque aí começou a se estruturar esse filme. O Amarelo Manga era um filme, Cláudio Assis era um personagem bastante provocador, mas Cláudio Assis ele não tinha ainda, digamos, uma carteira forte o suficiente para criar um impacto. Ele tinha, o Texas Hotel ele tinha criado já algum impacto com os curtas anteriores dele, assim. Ele tinha circulado bastante em alguns festivais, mas o impacto era muito mais a figura dele. Cláudio Assis foi da BD Nacional, era uma pessoa bastante conhecida. E como o baile tinha aberto uma porta bastante interessante, e também um pouco antes o rap do Pequeno Príncipe também já vinha pautando essa história, então quando o Amarelo chega, tinha uma expectativa muito grande. Mas para formar essas coisas, a gente precisava seduzir as pessoas de alguma forma, né? A proximidade com Walter Carvalho era um dado engraçado. Os atores que estavam em volta foram pessoas que foram convidadas e estavam interessadas em trabalhar naquele projeto. E o filme terminava sendo um filme de baixo orçamento. O filme não é que o filme teve um orçamento falso, foi considerado falso. Ele realmente era um filme de baixo orçamento. Mas, assim, um filme que tem Walter Carvalho como fotógrafo, tem uma fotografia em CinemaScope, que tem os atores como Dira Paz, Chico Dias, Matheus Natchergari, o próprio elenco local que está trabalhando, não é um filme de baixo orçamento, ele é um filme barato, é diferente, assim, mas é um filme razoavelmente na sua estética, na sua construção, bastante caro. Você gastou pouco para construir porque era o que se tinha e as pessoas pautavam. Então, e esse processo também de você começar a ajustar um pensamento para uma realidade produtiva é bastante excitante, assim. O Amarelo Manga, quando passar para as pessoas que não eram do Recife,
Um monte de gente adorou o filme, mas dizia que o filme era engraçado, o filme não mostrava o Recife. E para as pessoas que eram do Recife, eles falavam, cara, é muito a cara do Recife, assim. Então é muito engraçado, porque tem um Recife que essas pessoas não conhecem de fato, assim, elas não percebem. E tinha essa ideia também, de você jogar à tona nessa camada dessa geografia humana, que para a gente era bastante interessante. Hoje eu vou lá no terreiro. Ah, se não vou, vai ver. Vou pegar canibal é na virada. O trabalho já comecei, agora só termino quando aquele porra estiver aqui, ó. Na minha mão. Ó. Vai lá. Fica lá com aquela bilolada da Kika, aquela cebosa da Daisy, vai. Ó pra vocês. Arroz. Ai. Eu vou dar uma rasteira nas duas. Vai chover racha. Ó, vai chover racha. Meu filho, bicha quer, bicha faz. Eu ficar sossegado só debaixo da areia. Eu lá sou mulher pra não conseguir o que eu quero. Eu consigo. Olha, Deus que me perdoe, mas eu faço tudo. Eu não tô de brincadeira. Agora, fica aquela lá de Jesus é amor, a salvação, cara de asa. E Daisy? Daisy, essa escratice, rala coxa, mulher viciada em macho casado. É um filme que, bem propositalmente, ele começa na camada da caricatura. Todos os personagens são caricatos, até que essas caricaturas vão sendo atravessadas. Desde a bichinha engraçada, do macho violento, vamos dizer. Você pega todos os personagens e se desconstrói o tempo inteiro. Sabe, assim, tipo, a fragilidade de Dunga não é verdade. Ele tem uma perversidade dele, ele é muito misógino, sabe? Ele tem um ódio de mulher. O discurso dele sobre a amante de Wellington é muito violento, assim, como ele odeia aquela mulher que ele disputando quase com uma moral muito íntegra dele, né? Como Canibal é violento quando fala. E Canibal é um merda, ele não faz nada, ele não bate ninguém, ele só ameaça. Ele termina chorando sozinho, que é muito mais violenta que ele dentro das convicções. Então todos os personagens mais ou menos vão se desconstruindo, assim, que era a partir dessa coisa, construir uma cidade, um local geográfico, que isso fosse sendo diluído a partir de um desenho muito caricato, sabe, feito dessa cidade. Então, acho que essas coisas foram essa complexidade dessa construção. E, principalmente, estabelecer isso é uma coisa que eu acho que faz parte dessa tradição do cinema em Pernambuco, que eu acho que é o que deixa as pessoas mais temerosas hoje com relação ao que é produzido narrativamente, é a gente ter descoberto e ter inventado uma forma, uma maneira de produzir filmes, e filmes que causam impacto. Se uma geração deve alguma coisa à outra, foi ter aberto as portas, no sentido de ter inventado uma forma de produção. Acho que narrativamente ninguém deve alguma coisa, fora essas portas que foram abertas, né, com relação à produção, que isso foi importante. Você citou essa habilidade de Cláudio de reunir pessoas, né, de reunir gente que trazia uma capacidade criativa, uma forma de olhar para as coisas, e essa junção tem uma energia própria, né? Como é que se deu, nesse caso do Amarelo Manga, essa relação entre argumento, né? Eu vi os créditos, tem lá, a Claudão assina o argumento e o roteiro. Como é que se deu esse diálogo? No Amarelo Manga e no Baixio eram conversas muito sutis, era muito mais parte mais de um pressuposto, de uma ideia. Mas, obviamente, que o pressuposto dessa ideia, eu estava trabalhando o tempo inteiro com o Cláudio, que estava acompanhando, não alguém que eu sentei no bar, conversei um dia e cheguei com um roteiro para ele. Tinha umas coisas, tinha uma tentativa também de corromper Cláudio em algumas ideias que você achava que era interessante, sabe? Então, foi uma construção meio incomum, assim, mas era uma coisa que, hoje em dia, se tornou muito área conflituosa de como essas coisas funcionam. Mas nesse momento, como a gente estava trabalhando, acho que até hoje, a gente é muito tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo no sentido de entender como é que você está pautando essa construção. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu pessoalmente, assim, aí eu estou falando, se eu fosse falar de mim enquanto, se eu fosse pensar de fato com a obra como diretor, tem umas coisas que... O Amarelo Manga tem
Isso está no roteiro, assim, escrito, que é Dunga, quando está falando o discurso que ele está com a faca, que está falando. Era todo colocado uma câmera, que você começar como se fosse ele falando com a câmera, e o movimento da câmera vai tirando ele do eixo, você descobre que ele está olhando para um lugar qualquer. E Cláudio terminou gostando muito. Então, quando chegou no Baixio das Bestas, ele bota Mateus falando com a câmera. E eu, pessoalmente, odeio esse negócio de falar com a câmera. Dizer uma verdade para o público, eu acho muito brega. Ele fala assim, Cláudio, você vai fazer isso mesmo? Cláudio, não, vai ficar massa. Eu fiz, vou sair, que eu estava filmando, vou sair, depois eu vejo. Que eu não quero ver isso, não. Eu acho que no Baixio das Bestas, você pega o roteiro do Baixio, talvez seja o roteiro mais próximo entre o que está escrito e o que está filmado. E o mais distante entre a intenção do que está escrito e o que está filmado. O personagem de Mateus, por exemplo, ele foi escrito para ser uma montanha-russa emocional. E no filme ele é só mal, é um chapado na maldade, assim. Ficar, porra, o cara, até Mateus ficava incomodado. Mas, Cláudio, eu não sou bonzinho nenhuma vez. Eu não me arrependo de nada. Não. Tá bom, vou lá fazer maldade. Mas tem isso, mas nunca teve uma discordância ideológica no sentido de construção, que poderia ter. São filmes que são muito passíveis, sabe? De você estar numa linha muito tênue ali entre o que pode dar errado, o que pode ser, o que você pode considerar incorreto. Acho que talvez o único filme que me marcou com o uso do outbus, né? A traseira dos ônibus, e tinha a imagem, né, da Xoxota de Leona e uma frase que acho que o ser humano é amor, sexo e estômago, né? Estômago e sexo e tal. E aí, pegando um gancho nessa colocação de Joaquim, eu queria te perguntar um pouco sobre essa ideia de personagens que têm uma força motriz muito forte, né? Que como é que talvez dramaturgicamente o filme ele está guiado por essas energias, seja da loucura ou seja do desejo, e como é que tu fez isso de uma forma de tradução em linguagem de roteiro, assim, como é que isso se dá, né, no teu processo? Em alguns momentos tu falou que não planeja muito, não faz escaleta, que senta e escreve. Então, se tu pudesse narrar um pouco como foi esse processo pro Amarelo Manga, nesse desenho aí, desses desejos, dessas forças dramáticas. Mas tem uma coisa, eu acho, na construção acho que falei um pouco ontem, mas nessa questão da construção do ambiente, na questão dos personagens, que para mim é muito importante, assim, quando eu imagino o roteiro. Principalmente construção de ambiente, assim, eu tenho que compreender onde é que está esse ambiente, eu tenho necessidade de entender também como é que esse ambiente serve de pano de movimento para a minha narrativa, sabe? É entender onde é que esse discurso cabe, né? Tem Pino do Monteiro, que tem uma frase que ele, para dizer o que é poesia, ele dizia que poesia é tirar de onde não existe para colocar onde não cabe. Então, é mais ou menos isso, é você articular um espaço e saber assim, o que é que não cabe faz sentido nesse espaço. Então, eu pelo menos, eu gosto muito de perder tempo pensando nessa construção. Como é que essas pessoas vão falar? Eu acho que meus roteiros às vezes são até risíveis, porque eles trazem pausa respiratória, sabe assim? Tem um diálogo que é entre Kika e Kika Canibal e Wellington, que eles estão conversando na mesa, assim, que o diálogo todo é basicamente somente ela falando e ele meio retrucando, ela falando sobre traição. Que ele começa a falar assim, que ela está reclamando que os meninos chamaram ela de canibal, ele fala, esses meninos são os filhos da puta, ela não repita isso, né? Fala, você não lembra não o que fizeram com Beth Semes? Disseram que a coitada estava que era idética e todo mundo parou de usar ela. E continua com isso, daqui a pouco ela fica, mas ela mereceu. Ele, que? Ela traiu o marido. Aí começa toda uma conversa, que é resto de uma reflexão que ela fazia, porque é muito engraçado para mim a ideia de você imaginar que um personagem está falando e o outro não está ouvindo. Faço de tudo para não meter intriga. Faço mal sem ninguém, nem dou trela. O que é que eu ganho com isso? Kika canibal. Ô, Kika, isso é coisa de criança. Tu não sabe que essas pestes, esse menino, adora avacalhar as pessoas de bem? Não viu? Um caso de Suyan. Manicure? Nelson. Não mandaram dizer pra vila toda, pra ninguém me fazer unha com ela que a mulher tava idética. Maldade de criança. Esses filhos de uma puta. Wellington,
Já te pedi 1, 2, 3 vezes, 1 milhão de vezes. Quer falar palavrão, vai falar com teus amigos lá no bar. Aqui não. Abaixo desse teto eu exijo respeito. Em nome de Jesus. Desculpa, Kika. Desculpa. Ela bem que merecia. Traiu. Oi? Suyan. Merecia o castigo. Traiu o marido. Todo mundo ficou sabendo. Acho é pouco. Tem uma coisa, Wellington. Uma coisa que eu não tolero, mas não tolero, não. Traição. Tolero, não. Assassinato, violência, roubo, tudo isso eu perdoo. Traição, não. Eu tinha falado uma coisa na época do tatuagem, estavam perguntando quanto tempo você tinha demorado a fazer o tatuagem. Cara, se você leva muito a sério o que você faz, todo o trabalho que você faz é o trabalho da vida inteira. Assim, de certa forma, você está acumulando, obviamente pendeirando, lapidando, mas você passa a vida inteira pensando o que sabe fazer. Se você, mesmo quando você descarta tudo que você foi, tudo que você fez hoje, isso é fruto de uma reflexão de um tempo, assim, onde você chega em determinado momento. Eu acho que o Amarelo Manga tem muito a ver com isso, sabe? Com esse viés no sentido de você dar conta de suas próprias expectativas, assim, e saber se essas expectativas estão dialogando com o que você está realizando. Acho que, de certa forma, isso aparece, pelo menos para mim, no Amarelo Manga. Fico bem contente em relação a isso.